Olá, muito boa noite, seja bem-vindo e bem-vinda ao Mundo UFG. Cuidar da saúde bucal ajuda a prevenir formas graves da Covid-19. Isso foi descoberto por pesquisa aqui da UFG, foi premiado também e nós vamos receber as pesquisadoras envolvidas nesse projeto aqui hoje para conversar e entender um pouquinho melhor. Vem com a gente bater esse papo, Mundo UFG está começando. Em nome da acessibilidade, eu vou fazer a minha autodescrição para o nosso público cego ou de baixa visão. Eu sou Letícia Brito, uma mulher branca, tenho cabelos castanhos escuros longos. Hoje eu estou toda de rosa, com um sapato bege. Atrás de mim tem uma TV com o logotipo do Mundo UFG, uma parede cheia de desenhos coloridos. Deixa eu apresentar para vocês as convidadas do nosso primeiro bloco, para a gente falar desse tema tão interessante, dessa pesquisa tão importante que recebeu inclusive um prêmio. Vamos entender nesse primeiro bloco como é que começou esse movimento de relacionar Covid-19 com saúde bucal, com saliva, entender como é que essa história começou ali em 2020 ainda. Sejam bem-vindas então, Suzane Oliveira, pesquisadora, mestranda em clínica odontológica aqui pela UFG. Tudo bem, Suzane? Bem-vinda, boa noite. Olá, boa noite a todos. Muitíssimo obrigada por nos convidar para a gente poder demonstrar esse trabalho tão importante, tanto para a gente quanto para toda a comunidade. Imagina, a gente que agradece. Suzane, eu queria ouvir sua autodescrição, por favor. Bom, eu sou uma mulher jovem, de pele clara, cabelos longos, castanhos, olhos também castanhos. Hoje eu estou com uma blusa azul e estou no ambiente da minha casa, com uma porta atrás e uma parede um pouco bege. Perfeito. E a gente recebe também Nádia Costa, cirurgiã dentista e professora da Faculdade de Odontologia, da UFG, onde também coordena o programa de pós-graduação em odontologia. Professora Nádia, muito boa noite, seja muito bem-vinda, tudo bem? Boa noite, Letícia, boa noite a todos e todas ouvintes aí do programa. Agradeço aí pela oportunidade, mais uma vez, de estar falando sobre essa pesquisa que muito nos orgulha. Professora, eu queria ouvir sua autodescrição também, por favor. Então, vamos lá. Eu sou uma pessoa loira, o cabelo na altura dos ombros, uso um óculos em formato de gatinha, estou com uma roupa florida e também estou no ambiente doméstico com alguns quadros com a imagem de Veneza atrás e uma televisão. Perfeito. Olha, eu quero convidar você para baixar o aplicativo da TV UFG, vai aparecer um QR Code aí na sua tela, aponte a câmera, abra ali o aplicativo, a loja, para baixar o aplicativo da TV. Por lá você acompanha a nossa programação no celular, acompanha também contatos, formas de entrar em contato com a gente, deixar sua sugestão para a nossa TV aqui da UFG, tá bom? Participe lá. Ô, professora Nádia, eu queria começar perguntando como é que surgiu essa ideia de relacionar a Covid com a saúde bucal ou de pensar, o que a boca de um paciente pode nos dizer sobre a saúde dele em relação à Covid? Quando que foi isso? Bom, Letícia, essa pesquisa ela deu início ainda no início com todo esse cenário de pandemia que nós estamos vivendo. Em abril, eu e uma outra doutoranda, a Ana Carolina, que irá aparecer no próximo bloco, nós iniciamos a pesquisa inicialmente da inquietude de usar a saliva como uma opção biológica alternativa para teste de diagnósticos e também para avaliação de manifestações orais da COVID em boca. Então, inicialmente, nós queríamos saber se a boca era um sítio onde sinais e sintomas da COVID poderiam se manifestar. E começamos, então, no âmbito do HC inicialmente, depois do H-Campo, a coletar esses dados, essas informações. E ao analisar a boca desses pacientes na busca, inicialmente, desses sinais e sintomas, nós nos deparamos com uma condição oral muito ruim, da saúde mesmo desses pacientes, E eu não falo apenas da questão da higienização da boca em ambiente hospitalar, mas nós observamos que muitos desses pacientes que estavam internados apresentavam cárie, perda dentária, doença periodontal. E num momento que nós estamos, nós temos uma equipe de pesquisadores, liderada por mim, mas composta por
mestrando e doutorando, e num deles nós temos a doutoranda Camila, que é periodontista, no momento de discussão semanal das nossas pesquisas, de reunião de planejamento, né, de discussão dos casos, dos projetos, isso foi então relatado. E a partir daí vem então essa pergunta, né, baseado nessa experiência em loco mesmo. Gente, será que esses pacientes também não podem ter uma influência num pior prognóstico da COVID relacionado aí à pior condição oral mesmo, né, voltada aí para a saúde? Então, foi a partir daí, em abril de 2020, que nós começamos, então, a delinear essa pergunta da pesquisa, né, fazer esse projeto, seguir toda a tramitação para começar a coletar dados em loco desses pacientes. E nós nos deparamos, então, com essa condição. Entendi. Bom, e Suzane, como é que foi assim? Porque a gente sabe que o HC é um hospital de alta complexidade, então, na maioria, os pacientes que chegavam lá estavam em estado grave. É um perfil dos pacientes que fizeram parte da pesquisa? Se você puder contar pra gente quantos mais ou menos foram, e se tinham casos graves, casos mais leves, como é que era em geral o perfil dos voluntários? Então, inicialmente, lá no HC, nós estávamos na parte da enfermaria, né? E nós observamos que estavam muito relacionados quadros mais leves com condições bucais mais amenas, mais tranquilas. Então, nós partimos da ideia da necessidade de também investigar os casos graves. Então, nós fomos, então, para UTI, né, para observar e poder examinar os pacientes que estavam lá no HCamp. Então, no ambiente da UTI, nós deparamos com uma saúde bucal bem mais complexa. Então, daí começou a surgir a associação entre piores condições de saúde bucal com piores desfechos da Covid-19, né? Na primeira fase da pesquisa, foram avaliados 128 pacientes, né? Isso foi até março desse ano, e hoje nós já estamos com 270 pacientes já avaliados para essa segunda parte, tanto do HC quanto do HCamp. E professora, quando a gente fala, né, as condições de saúde odontológica, para que exemplos que a gente pode dar, por exemplo, que nós, no nosso dia a dia, a gente conhece? Por exemplo, cárie seria um exemplo, ou infecções mais graves, bacterianas. O que vocês encontraram aí que se relaciona com a COVID nesses pacientes, né? Então, nós nos deparamos com um termo mais técnico que a gente chama condições orais deletérias. O que seria isso para entender, né, melhor? Na verdade, é cárie mesmo, o paciente que tem um cárie que gera uma destruição ou até mesmo a perda do dente. Então, a ausência de dentes, né, em decorrência aí de todo esse processo. E o que foi o principal achado nesse sentido é o que a gente chama de periodontite, que é aquela doença que começa ali com uma inflamação na gengiva, ela evolui para uma perda de osso mesmo, que envolve ali os dentes, e em alguns casos, né, desencadeiam também na questão da perda dentária voltada para essa doença originalmente na gengiva mesmo. Então, hoje o que a gente pôde trazer, né, principalmente dessa primeira fase, desses 128 pacientes analisados, é que, de fato, a periodontite, ela pode, sim, né, ser aí aquele sinal vermelho para esses pacientes que têm essa condição, que apresentam piores casos da doença mesmo. Professora, para a gente entender essa ligação de um problema de saúde bucal como a periodontite, como a periodontite com a COVID. Como é que vocês fizeram essa relação, professora? Assim, com os resultados, a gente consegue afirmar que quem tem periodontite tem mais chances de ter caso grave da COVID-19, da COVID piorar, é isso? Isso, é isso mesmo. Na verdade, tem cálculos estatísticos muito rebuscados, né, assim, avançados, voltados para isso. Mas o que é importante, eu vou deixar até depois para a Camila, que é periodontista, ela estuda especificamente essa doença, né, a nossa doutoranda,
Na verdade, assim, essa pergunta ela não foi uma análise, uma pergunta que ela surgiu do nada, assim, vamos analisar, será, né, que só esses casos de periodontite, o que desde o início tem se observado é que algumas doenças, que são doenças consideradas como fatores de risco para piores casos da Covid-19, como, por exemplo, diabetes, as doenças cardiovasculares, hipertensão, elas têm uma relação íntima também com a periodontite e com vias biológicas comuns. Então, por exemplo, a própria diabetes, isso é bem já consolidado, né? Aqueles pacientes que têm casos de diabetes influenciam na periodontite, assim como a periodontite influencia na diabetes. E são vias biológicas comuns para a COVID, para a diabetes e para a periodontite também. Então, essas análises estatísticas iniciais, por que a gente fala inicial, né? Porque foram essa primeira leva de análise, esses 128, então nós estamos ainda ampliando essa amostra para trabalhos futuros, já, né, ainda em fase de execução e também finalização, para, de fato, num tipo de estudo controlado, para que a gente possa ter respostas mais sólidas, né? Mas essa primeira leva, ela já foi importante para mostrar isso. Olha, que mesmo quando eu coloco fatores que podem nos confundir, como, será que a diabetes me influencia nesse paciente, ou a hipertensão, ou as cardiopatias, né? Então, quando a gente retira esses fatores aí, que são possíveis fatores de confusão, que podem estar dando resultados falsos positivos, né? Nós observamos que, de fato, a periodontite, ela tem uma via biológica em comum com essas vias biológicas da COVID e que influenciam mesmo diretamente aí, de forma independente, nos piores desfechos desse paciente com Covid-19. Bom, se a gente fala que o mau controle aí da saúde bucal, ele pode aumentar o risco de uma Covid-19 mais grave, a gente pode pensar em talvez estudar, Suzane, o contrário, será que uma boca saudável, uma higiene bucal bem feita, ela pode diminuir chances de uma piora da Covid? Seria uma possibilidade para estudo também? Sim, com certeza. Hoje a gente já se sabe que a saúde bucal ela influencia de forma significante na saúde sistêmica, né? Tanto que nós temos um grupo de pesquisa que avalia diversas problemáticas e questões que relaciona com a nossa saúde geral, né? Então, o que a gente pode dizer aqui que a visita constante no cirurgião dentista, né, para aprender método de escovação correto, a passagem no fio dental é de extrema importância. Além disso, também no ambiente hospitalar, ter profissionais capacitados, né, para tratar a saúde bucal dos pacientes, porque a gente sabe que é extremamente importante para a recuperação sistêmica dos indivíduos. E Suzane, na época da pesquisa, nesse início, você estava na graduação, né? Na iniciação científica, não é isso? Como é que foi para você participar dessa pesquisa com resultados tão relevantes, né? Ainda na graduação, começando a sua vida acadêmica? Nossa, assim, eu tenho uma imensa gratidão pela professora Nádia, até agradeço a oportunidade de poder falar isso aqui, porque durante 2 anos da minha graduação, eu participei com ela de iniciação científica, né? Eram em outras áreas, mas sempre na área do diagnóstico bucal, na qual ela atua. Então, em 2020, surgiu essa oportunidade e ela me convidou. E, sem sombra de dúvida, assim, apesar do medo, né, de estar de frente com a doença, eu não pensei duas vezes e super topei a ideia. E para mim foi assim tão gratificante que eu já ingressei no mestrado e continuo ainda nessa linha de pesquisa também. Agora que eu ingressei, a gente está pesquisando em relação aos desfechos tardios, que é após a Covid-19, né? Então nós vamos tentar associar piores condições de saúde bucal com desfechos tardios da doença, porque hoje na literatura já tem diversos estudos que mostram que a COVID deixa diversas sequelas. Então a gente também quer observar e investigar isso, né? E para mim é muito bom poder, além da gente ter sido premiado, né,
a gente poder estar divulgando tanto aqui com o convite de vocês, quanto também já em outras emissoras, poder mostrar como a universidade pública ela pesquisa, né? Ela atua muito para ajudar a sociedade, apesar de tanta dificuldade que nosso país enfrenta, né, para pesquisa, é muito gratificante poder estar aqui e poder falar disso. É muito orgulho meu. Muito legal. Ô, professora, já que a gente está falando aqui, né, com duas dentistas e tem muita dúvida ainda sobre a Covid, a gente sabe que a transmissão ela é via respiratória, né? Mas a mão na boca, por exemplo, contaminada com coronavírus, eu posso contrair pela boca também ou não? Uma pergunta simples, mas que eu acho que pode esclarecer muita coisa. Então, Letícia, hoje já se sabe que o principal meio de contágio da Covid-19 são aqueles aerosóis. Então, falar, né? Por que a máscara é tão importante? É o falar, é o espirro, é o aerosol que tem durante o procedimento odontológico ou uma conversa próxima. Então, assim, pensando assim, em disseminação da Covid, já se sabe que superfície, ou, por exemplo, eu levar a mão na boca e depois contaminar uma superfície, esse não é o principal, né, meio de contágio da Covid-19. Mas não quer dizer que eu tenho que descartar totalmente, não ter o cuidado, né? Mas, assim, o principal cuidado mesmo que tem que se ter hoje, mesmo pós-vacinação, né? Mesmo até nós termos um controle ideal, é o uso de máscara, mas muito mais pela esse contágio de aerosol durante fala, durante espirro, durante outros procedimentos propriamente dito. Agora, sim, o que eu tenho que ter cuidado é esse contágio direto, né? Por exemplo, mucosa ocular, não somente boca, olho, nariz, boca são fontes importantes de contaminação, de proximidade pessoa a pessoa. Perfeito. Professora, eu fiquei pensando aqui, para além de problemas de saúde bucal, um paciente, por exemplo, que está internado na UTI, que precisa da intubação, algum procedimento que envolva, né, inserir equipamentos pela boca, isso pode talvez machucar, causar feridas e tem uma ligação direta com o pulmão. Esse controle de feridas na boca ou de infecções, ele é importante para evitar que o paciente piore? Importantíssima pergunta, Letícia, porque a gente vem falando da Covid, né, manifestações orais e tudo mais, mas são na verdade, dois pontos distintos, mas importantes. Na verdade, a odontologia, ela já tem a sua importância dentro do ambiente hospitalar há muito tempo, antes de Covid, exatamente por isso que você colocou. Olha, o próprio manuseio, a intubação, feridas, ou a condução de bactérias da boca para o pulmão, né, nesses procedimentos, ela já vem anterior à Covid. Com a Covid, isso reforçou ainda mais a importância do cirurgião dentista, e esse é o profissional responsável pelo manejo, pelo cuidado dos pacientes relacionado mesmo a essas questões de cavidade oral. Então, a Covid ela veio para reforçar dois pontos importantes. Primeiro, as doenças orais pré-existentes, como a periodontite, cárie, perda de dente, essa condição oral deletéria pré-existente, ela é importante para o agravamento, importante para o cirurgião dentista mesmo na condução nesse ambiente, nessa equipe multidisciplinar. Mas também, não somente por causa da Covid, né? Outras condições, outras doenças nesse ambiente hospitalar, o profissional ele também é importante por conta disso que você perguntou, né? Pelo manejo, pela higienização, por esse cuidado de possíveis traumas que ocorram, para manter a higiene oral também no ambiente hospitalar, evitando que a condução de micro-organismos seja ali, né, conduzida para o pulmão, aí ocasiona pneumonias, outras doenças que podem agravar aí a condição desses pacientes. Muito importante, né? Olha, Suzane e professora Nádia, muito obrigada pela conversa, viu? À medida que a pesquisa for avançando, a gente vai adorar receber vocês aqui de novo para contar pra gente. Parabéns pelo trabalho e pelo prêmio também. Nós que agradecemos, Letícia, pela oportunidade. Imagina. Obrigada. A gente que agradece. Olha, intervalo rapidinho, na volta a gente conversa com outras duas pesquisadoras dentistas sobre essa pesquisa para entender mais, né, a relação entre saúde bucal e Covid-19. Até já!
Estamos de volta com o Mundo UFG, falando hoje da relação entre saúde bucal e gravidade da Covid-19. No primeiro bloco, a gente comentou um pouquinho de como cuidar da saúde pode fazer a diferença para pacientes que estão no hospital, por exemplo, lutando contra a doença. E eu te convido para acompanhar a gente nas redes sociais, tá? @TVUFG, no YouTube. Esse e outros programas, essa e outras edições do Mundo UFG sempre ficam salvos. Então, se você está assistindo a gente, vai precisar sair, não vai conseguir acompanhar tudo pela TV, ou se lembrou de alguém que vai gostar do programa, indica lá para ir no YouTube. Tá tudo salvo lá para você poder acompanhar quando e onde quiser. Eu vou apresentar para vocês agora as convidadas do nosso segundo bloco, outras duas pesquisadoras aqui da UFG que ajudaram a realizar essa pesquisa tão importante, gente. A Ana Carolina Serafim, mestre e doutoranda em clínica odontológica aqui na Faculdade de Odontologia da UFG. Oi, Ana, muito boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Tudo certo, bem-vinda. Eu queria ouvir sua autodescrição, por favor. Eu sou uma mulher branca de cabelos castanhos na altura do ombro. Perfeito. E a gente recebe também Camila Alves Costa, doutoranda em clínica odontológica na Faculdade de Odontologia e também vencedora do prêmio aí pela pesquisa. Ela vai contar um pouquinho mais pra gente sobre esse prêmio. Camila, tudo certo com você? Boa noite. Boa noite, tudo certo. É um prazer estar aqui. Prazer é nosso. Seja muito bem-vinda. Parabéns pelo prêmio. Eu queria ouvir sua autodescrição, por favor. Eu sou uma mulher branca, de cabelos loiros, na altura dos ombros. Perfeito. Camila, conta mais um pouquinho pra gente, pelo que a professora comentou no primeiro bloco, periodontite, não vou mais errar esse nome, é a sua especialidade, né? Então conta um pouco mais pra gente o que é esse problema de saúde bucal, se tem algum perfil mais comum, de idade ou não, como é que é? A periodontite, ela é uma das doenças bucais que afetam os tecidos periodontais, que são aqueles tecidos que ficam circundando o elemento dental. Então, ela começa por uma infecção bacteriana, pela presença de bactérias que ficam ali aglomeradas ao redor do dente. E essas bactérias, quando não removidas através da higienização, ela leva a uma inflamação, primeiramente na gengiva, que traz como resposta a gengivite, né? Então, a gengivite ela é caracterizada por aquele sangramento na gengiva, a gengiva ela fica inchada, vermelha. E essa gengivite, se não tratada pelo cirurgião dentista, ela progride para uma periodontite, que é uma forma, então, mais grave, mais severa da gengivite, onde afeta não só a gengiva, mas os tecidos mais profundos do periodonto, que são o osso, que é o ligamento, que fazem a sustentação do elemento dental. E qual que é o problema, né, dessa doença? Ela acaba podendo levar à perda do elemento dental. Então, conforme a progressão dessa periodontite, o dente vai se tornando mole, vai perdendo a sua sustentação, podendo levar até a perda final desse elemento dental. E aí, essa periodontite, hoje em dia, sabe-se que ela é mais grave em pessoas sistemicamente comprometidas por doenças inflamatórias crônicas, como, por exemplo, a diabetes, a hipertensão, doenças cardiovasculares, né, a obesidade. Então, já tem uma relação muito bem estabelecida na literatura, na ciência, de que a periodontite ela vai ter uma progressão mais rápida e uma severidade maior nessas pessoas. E também a idade, né? Conforme a idade, essa doença ela vai tendo uma progressão mais rápida. Certo, ótimo. Está esclarecido então, entendemos a periodontite. E para a gente continuar o papo então, Ana, eu queria saber um pouquinho mais de como é que foi o processo da pesquisa de vocês. Como é que vocês iam para fazer a coleta da saliva, de quanto em quanto tempo, como é que era esse acompanhamento? Bom, inicialmente nós começamos no HC só, no Hospital das Clínicas da UFG. A gente, inicialmente, nós fomos na enfermaria. Aí na enfermaria os pacientes acordados, assim, no máximo com catéter nasal. Aí nós convidávamos para fazer parte da pesquisa e a coleta de saliva a gente pedia para eles cuspirem em um potinho mesmo. Nós fazíamos uma série de perguntas, um questionário,
e pedia para ele cuspir nesse potinho. Aí com o passar do tempo, a gente conseguiu a liberação para ir até o H-Camp, que é o hospital de campanha. No hospital de campanha, a gente avaliou pacientes na UTI, pacientes entubados, traqueostomizados, e como eles não tinham condições de cuspir, a gente usou um dispositivo que chama salivete, que é um algodãozinho. A gente colocava embaixo da língua, que é onde geralmente as pessoas salivam mais, espera encharcar e depois a gente processa na centrífuga e armazena. Então, é mais ou menos assim, a gente conversa muito com os pacientes da enfermaria e os pacientes da UTI a gente vai mais em consulta em prontuário para avaliar esses pacientes. Vocês ainda estão acompanhando ou a pesquisa já concluiu? Não, a gente está acompanhando ainda. Nós vamos geralmente segunda, terça e quinta, que nós vamos nos hospitais. Aí vai nós 4. Agora nós entrou outros integrantes com a laser terapia, que a gente está incluindo também nesse tratamento. E os pacientes que já tiveram alta, eles estão sendo rechamados, geralmente após 6 meses, para a gente fazer uma nova avaliação da cavidade oral. E caso eles se enquadrem nos tratamentos que a gente oferece na UFG, a gente está chamando eles para esse tratamento. Bom, Camila, a periodontite, a professora comentou no primeiro bloco que assim a maior parte dos problemas bucais que acabaram se relacionando com gravidade, casos graves da Covid, acaba sendo a periodontite mesmo. Mas como é que é essa relação? É alguém que já tem o problema bucal e contraiu o Covid e está em estado grave? Ou a Covid-19 pode levar à periodontite também? É esse primeiro caso, né? Na verdade, é assim, a pessoa que tem a periodontite, ela já adquiriu essa doença, ela é uma doença crônica, que ela demora anos a se desenvolver, né? Então, ela não é uma doença, assim, que acontece do dia para a noite, ou que pode acontecer, por exemplo, durante a hospitalização. Então, o paciente ele já tem essa periodontite, e esse paciente que tem a periodontite, né, já adquirida fora, né, do âmbito hospitalar, durante a vida dele, ele pode ser considerado como um fator de risco, né? Isso que o nosso estudo tá querendo fortificar. Porque esse paciente que já tem essa doença é como se ele tivesse uma outra doença inflamatória, como, por exemplo, a diabetes, como, por exemplo, a hipertensão, que são considerados como comorbidades. Então, para esse paciente que tem a periodontite, ele acaba tendo um novo fator de risco ou um novo potencial para piorar os desfechos da COVID. Então, o paciente que tem a periodontite, que contrai o vírus SARS-CoV, a tendência, né, ou o que a gente espera é que ele tenha uma doença piorada, por conta das vias inflamatórias de ambas as doenças que se comunicam. Então, a gente tem, a gente sabe que a periodontite, por exemplo, ela tem uma resposta inflamatória em todo o corpo, ela desencadeia uma resposta inflamatória em todo o corpo, que ela também leva a maiores eventos trombóticos, principalmente aqui no terço médio, né, e inferior da face, também no corpo todo. Por exemplo, a periodontite, já sabe-se antes da COVID que ela aumenta os níveis sanguíneos de dímero D, né, que é um dos fatores também que estão presentes nos pacientes com Covid-19 grave, que é esse aumento do dímero D e a dificuldade da coagulação, né, o aumento dos eventos trombóticos. Então, a ligação entre essas duas doenças é por essa via inflamatória e também pela possibilidade da própria presença da periodontite facilitar a entrada do vírus para os pulmões, né? Porque a gente sabe que quando o paciente tem periodontite generalizada, é como se ele tivesse o tamanho de uma palma da mão de tecido ulcerado dentro da boca. E nos tecidos ulcerados, o SARS-CoV ele vai penetrar mais rápido, atingir a circulação sanguínea mais rápido, podendo chegar no pulmão mais rápido. E isso desencadeia uma resposta ali da COVID piorada, mais agressiva e mais rápida também. Então, são por essas vias de comunicação da doença.
Bom, e Ana, quão comum a periodontite é? Você aí na sua experiência clínica atendendo também, né, como dentista, o que que você percebe e quais os sinais de alerta, né? Porque se alguém está nos assistindo, talvez esteja sentindo algum sintoma, quando procurar o dentista? Bom, a periodontite, ela é muito comum, mas ela não acontece assim de uma hora para outra, como a Camila falou. Ela é uma doença crônica, então ela vai evoluindo. Alguns sinais, assim, a gengivite, por exemplo, é quando a gengiva vai ficando vermelha, vai juntando muitas placas, tártaros, vai acumulando ao redor dos dentes. E aí, se você não cuidar, se não procurar um dentista enquanto está em gengivite, ela vai evoluir para periodontite. Na periodontite que a gente observa, geralmente são áreas de sangramento, às vezes até uma supuração na gengiva, os dentes começam a se movimentar, alguns dentes começam a ficar mole, em um estado muito avançado, alguns já até caem espontaneamente da boca. Então, para evitar esses casos, é recomendado procurar um dentista, né, a cada 6 meses para uma manutenção. E se você perceber que sua gengiva está inflamada, que está juntando muita coisa, você não consegue controlar, o ideal é ir ao dentista para evitar essa progressão e essa perda dentária, né, e toda essa infecção que pode gerar muito mais problemas do que às vezes as pessoas se preocupam, né? Do que às vezes as pessoas pensam. Porque às vezes vai deixando assim e não cuida, mas ela é frequente, ela é muito comum. É muito comum quando as pessoas têm perda dentária, então na região às vezes perde mais osso do que em outras regiões. Então, ela é mais frequente do que a gente pensa e é muito importante procurar o dentista para o mais rápido possível para evitar essa progressão e conseguir uma reversão do quadro. E Camila, muitas doenças crônicas têm relação genética, né? A periodontite depende exclusivamente da má higiene bucal para aparecer ou tem alguma relação genética também? Ela também tem uma relação genética, né? Ela não é transmitida de pai para filho, mas as pessoas que têm a hereditariedade, que o pai, a mãe, o irmão ou algum familiar já foi acometido pela periodontite, ela tem uma progressão mais rápida. Então, aquele paciente que você olha na boca tem pouco tártaro, mas tem perdas muito avançadas, porque essa carga genética acaba tornando a doença mais agressiva, mais rápida, né, de uma maior facilidade de ser acometido. Então, é bom sempre conversar, né, com os familiares, perguntar se eles já tiveram algum parente que perdeu o dente por amolecimento, que teve muito problema com tártaro, e se cuidar mesmo, porque a hereditariedade pode levar a doenças mais graves. Ana, o que que essa relação periodontite e Covid pode mudar, talvez, no tratamento de um paciente que tem a doença crônica e contraiu o Covid? O que que isso pode indicar para a gente ajudar esses pacientes, né? Então, a gente está percebendo que pacientes com periodontite, eles têm uma piora mais significativa na doença. Então, o ideal seria antes do Covid, a pessoa já ser submetida ao tratamento. Então, se a pessoa já tem a periodontite, já tem uma condição bucal comprometida, o ideal seria o tratamento antes. Contudo, um paciente em ambiente hospitalar, ele pode ser submetido à higiene bucal. A gente tenta isso é o papel do dentista, do cirurgião dentista em ambiente hospitalar. É manter uma cavidade bucal mais higienizada, é fazer a limpeza, evitar aquele acúmulo de resíduo na boca, que pode também fazer o paciente broncoaspirar, por exemplo. Então, um paciente que já está em ambiente hospitalar, é aí que entra o cirurgião dentista em ambiente hospitalar, para evitar a piora do quadro, evitar uma pneumonia, por exemplo, porque já é comprovado que dentista em UTI diminui a chance de pneumonia. Então, tudo isso pode ajudar, então, a evitar uma progressão, uma piora na evolução desse paciente. A partir do momento em que ele está no hospital, o cirurgião dentista hospitalar, ele tem que cuidar desse quadro e manter o máximo a higiene bucal e evitar qualquer foco de infecção que possa agravar o quadro do paciente internado. E, gente, essa pesquisa das cientistas que a gente está recebendo aqui hoje foi premiada na 38ª reunião anual da Sociedade Brasileira de Pesquisa Odontológica. É um dos principais prêmios aí da área.
Camila, você foi premiada, né, no seu trabalho especificamente. Eu queria saber como é que foi para você. Eu imagino que seja muito bom ter esse reconhecimento, né? E os próximos passos também. O que vocês pensam em continuar com a pesquisa daqui para frente? Foi uma honra, primeiramente, né? Porque, como você falou, é o maior prêmio da odontologia dentro do Brasil. Então, levar o nome da nossa casa, da nossa universidade, foi uma honra para mim, com certeza, uma gratidão por ser um trabalho socialmente relevante, que com certeza vai trazer respostas e alternativas, né, para facilitar o tratamento e o desenrolar dessa doença tão avassaladora, que é a Covid-19. E nós estamos continuando com a pesquisa. Então, esse primeiro trabalho, que foi o premiado, a gente estava com um número de 128 pacientes avaliados, e agora nós já estamos com quase 300 pacientes. Então, a meta é a gente chegar com um número maior de pacientes para demonstrar cada vez mais essa relação, né? A força dessa relação entre as piores condições bucais e os desfechos graves da Covid-19. E ano que vem também representar o Brasil, né, na competição mundial na China, que vai ser na cidade de Chengdu, em 2022, em junho, no Congresso Mundial, onde a gente vai estar lá representando o Brasil e concorrendo também ao Prêmio de Pesquisa Mundial. Legal. Ana, para fechar, é um exemplo de como a ciência faz a diferença na vida das pessoas, né? Com certeza, nossa, tudo que a gente está colhendo, todos os frutos, e quando a gente rechama esses pacientes para fazer o tratamento, para avaliar, assim, é muito gratificante, é a ciência realmente fazendo diferença, é a gente tentando encontrar formas de diagnosticar, formas de tratar e principalmente de melhorar mesmo a qualidade de vida da comunidade, né? Que é para isso que a gente pesquisa e é para isso que a gente está lá todo dia tentando melhorar a qualidade de vida, né? E melhorar e descobrir como que a gente combate, como que a gente controla o que até então ainda é um pouco incerto, né? E é essa nossa busca mesmo. É isso. A Ana comentou uma questão interessante de chamar os pacientes de novo. Camila, não significa que quem tem periodontite vai ter um caso muito grave, né? Muitas pessoas se recuperam também, para a gente deixar claro aqui. Isso, muitas pessoas se recuperam, né? Uhum. O que o nosso estudo vem demonstrar principalmente assim, a necessidade de medidas de prevenção da doença, né? Então, medidas sociais mesmo, de prevenção, de diagnóstico em âmbito ambulatorial, né? Para que essa doença ela não seja tão frequente quanto ela é no Brasil. E também demonstrar que o papel do cirurgião dentista dentro do ambiente hospitalar no diagnóstico dessa doença dentro do ambiente hospitalar, né? Então, se temos um cirurgião dentista dentro do hospital, dentro das UTIs, dentro das enfermarias, a gente consegue avaliar a presença ou não dessa periodontite e avaliar se esse paciente tem ou não um risco maior para os desfechos graves da COVID, né? E assim poder melhorar ainda mais o tratamento com controle dessa doença no âmbito hospitalar. Então, essa é a nossa função dentro desse trabalho, que se tiver um controle adequado, com higiene bucal adequada, né, a prevenção, uma adequação da cavidade bucal, que é o papel do cirurgião dentista dentro do hospital, com certeza esse paciente ele terá ainda mais chances de sobreviver, né? E é isso que a gente vê agora na nossa pesquisa, né? Que os pacientes que são bem tratados, que estão tendo um controle, sobrevivem, e a gente está podendo fazer todo o tratamento final dessa periodontite na faculdade agora. Perfeito. Camila, Ana Carolina, muito obrigada. Sejam sempre bem-vindas aqui no Mundo UFG. À medida que a pesquisa for acontecendo, voltem para contar para a gente, tá? Valeu demais. Nós vamos para um intervalo bem rapidinho. Daqui a pouco, a gente vai conhecer um pouquinho mais do atendimento humanizado que acontece na Faculdade de Odontologia da UFG. Até! Mundo UFG está de volta e agora a gente vai te mostrar uma matéria que foi gravada antes da pandemia, por isso está todo mundo sem máscara, para te mostrar como é que é o trabalho realizado pela Faculdade de Odontologia da UFG, oferecido aí à população.
Sabemos hoje que cada indivíduo tem características que influenciam no processo de saúde e doença. Com os problemas odontológicos é a mesma coisa. E se esse paciente ele tem dificuldade em acessar os serviços de saúde, ou por problemas econômicos, de locomoção e até por falta de informação. A gente tendo esse atendimento individualizado com profissionais treinados e capacitados, a gente facilita a vida dessa pessoa com deficiência ou necessidades especiais. Para os pacientes especiais que atendemos aqui na faculdade, as principais síndromes atendidas são síndrome de Down, ou paciente autista ou com espectro autista e déficit de atenção, dentre outros, além de pacientes que apresentam algum problema sistêmico, que podem ser controlados para serem atendidos em ambulatório. Atendemos também pessoas que estão em situação de vulnerabilidade, como moradores de rua, pacientes órfãos, crianças órfãos, pacientes usuários de droga. Se a pessoa, por exemplo, tem uma encefalopatia, que a gente chama de paralisia cerebral, ela tem dor de ficar muito tempo numa cadeira odontológica, por exemplo, esse profissional tem recursos que vai proporcionar a esse paciente conforto e ele vai conseguir ser atendido com uma qualidade maior. Nós temos a atuação de vários profissionais, desde acadêmicos, são estudantes de odontologia, até profissionais voluntários que nos assistem. Então temos dentistas, em alguns projetos nós temos médicos, temos psicólogos, fonoaudiólogos, todos trabalhando como voluntariado, além dos alunos da graduação e de pós-graduação. Qualquer pessoa que procure a faculdade de odontologia, ela vai poder fazer o tratamento. Como é feita a triagem? Através do Sistema Único de Saúde, os pacientes são encaminhados através da regulação e por demanda espontânea através do serviço de atendimento ao paciente. Então nós temos uma lista de espera e são feitas triagens periódicas para agendar os pacientes para estas clínicas. As meninas são comigo, elas são muito dedicadas, conversando comigo, no meu olho, também um amor no coração. Nós aqui nos nossos projetos de extensão e no programa de atenção humanizada, nós temos pesquisas sendo desenvolvidas que medem em pessoas especiais e não especiais o que o estresse provoca durante o atendimento odontológico. Isso nos traz dados e traz dados também à comunidade para que sejam desenvolvidas técnicas que aliviem o estresse do atendimento odontológico. Ele pode ser causado pelo medo, pela ansiedade, por fobias odontológicas, medo do dentista mesmo, direcionado, ou pode ser provocado pelo próprio procedimento odontológico, que causa dor, às vezes. Existem vários meios de você verificar esse estresse, Existem escalas para ver ansiedade e existe também o comportamento, como que o paciente está se comportando naquele momento de abordagem. A forma humanizada de atendimento a esse paciente é o mais importante. A chegada dele, o acolhimento, são coisas que normalmente eles não percebem, profissionais que não estão preparados para atender esse tipo de paciente. Então, com essa abordagem mais humanizada, conseguimos muitas vezes diminuir o estresse, tanto do paciente quanto do familiar que está acompanhando esse paciente. Existe um grupo de pesquisa que trabalha na busca, na procura de um regime sedativo melhor, como também para identificar fatores que realmente causam essa ansiedade, tentar diminuir essa ansiedade durante o tratamento. Então, quais são fatores externos ao paciente, fatores individuais do paciente, fatores familiares. Então, são várias variáveis que realmente esse grupo tem estudado, justamente buscando um melhor atendimento para esse paciente no conforto que ele procura, o que ele espera para o atendimento odontológico. A gente tem o Centro Vocacional Tecnológico, o CVT, que também presta serviço à comunidade e prepara profissionais da área da saúde para lidar com esses pacientes especiais. Então, aqui dentro da faculdade, alunos que fizeram cursos pelo CVT passam por alguns projetos de extensão que existem aqui na faculdade. O GPETO ele é um grupo de estudo em pacientes especiais, é um deles. Além do NESO também, que é o Núcleo de Estudo de Sedação Odontológica, que também ocorre aqui na Faculdade de Odontologia em outro período. O PAP ele é muito importante para a universidade porque 14% da população tem algum tipo de necessidade especial e ou deficiência.
e é uma demanda reprimida de atendimento odontológico. Ela exige profissional especializado que faça essa assistência, e nós somos muito poucos, né? Ainda somos poucos. E a universidade ela é um centro que oferece a capacitação a estes profissionais. Qualquer profissional que procure a universidade para se capacitar no atendimento, ela vai ter a oportunidade de fazê-lo nos nossos projetos de extensão. Muito bacana nesse projeto de extensão que ensina também, muito bom. Olha, muito obrigada pela sua companhia, muito boa noite para você, o resto de noite aí. Amanhã eu tô de volta, viu? 6 da noite. Até!